Estamos aqui com o curso de Teologia à Distância da TV Século XXI, ministrando a disciplina Introdução à Bíblia. Meu nome é Renato Sporat, teólogo na Igreja Luterana e professor especialista em Bíblia. Nossa aula de hoje versará sobre como Israel se tornou povo. Terminamos a aula passada falando das rotas que interligavam a Palestina dos tempos bíblicos. Bem antes de Israel se constituir povo na Palestina, essas rotas e esses caminhos já eram percorridos por muitos outros grupos. Populações de cidades, comerciantes com suas caravanas, soldados, agricultores e pastores seminômades, clãs se deslocando para se fixarem em outras regiões, sem falar de um considerável grupo de pessoas em condições sociais e econômicas precárias. Endividamento, crimes e outras causas fazem esse grupo perder as raízes em suas aldeias e cidades. Para escapar à escravidão por dívidas, esse grupo, conhecido como Hapiru, se refugiava em outros territórios. Especialmente também grupos que formariam o futuro Israel participavam dessas mobilizações gerais de grupos populacionais. Como Israel se tornou povo nesse contexto de mudanças? No primeiro momento, vamos falar das cidades e dos grupos patriarcais. No segundo momento, do grupo de Moisés e de sua fé. No terceiro momento, falemos dos clãs e das tribos formando o povo. No primeiro momento agora, as cidades e os grupos patriarcais. As cidades principais da Palestina estavam situadas ao longo das planícies junto a Via Maris, Gazer, Afek, Meguido, Azor, ou em lugares estratégicos do Caminho Real, lá no outro lado do Jordão. Entre 1550 a 1200 a.C., a época do Bronze Recente, grandes mudanças ocorriam. Quem até então dominava a região do corredor sírio-palestinense era o Egito, mas seu poder estava em decadência. A Palestina, constituída de grande número de mini-estados, as chamadas cidades-estado, vivia na condição de subalterno, servindo ao Egito, mas também usufruindo dessa condição. Várias cidades-estado eram verdadeiras bases do Império Egípcio. As tropas precisavam ser supridas com o que fosse necessário. As caravanas de comerciantes podiam contar com a proteção das cidades fiéis ao Egito ao longo das rotas. Naturalmente, para tal serviço, cobravam pedágios e tributos. Com a decadência do poder egípcio, esse sistema urbano entra em colapso. As cidades-estado, com seus pequenos territórios da área rural, entram em conflito com o outro. Sem poder contar mais com o Egito, esses reis e governantes começam a guerrear entre si, destruindo-se mutuamente. As famosas Cartas de Elamarna, uma correspondência mantida entre príncipe das cidades-estados com o Império Egípcio, nos dão uma visão dessa época de tensão social em toda a Palestina, desde o sul até a costa sírio-fenícia. Houve quem se aproveitasse dessa fase de fraqueza do poder egípcio, procurando estender sua influência sobre as cidades vizinhas. As cidades com alguma força econômica própria se afirmavam diante de outras mais fracas. Movimentos de rebeldia contra o domínio egípcio se articulavam ameaçando cidades e a sua aristocracia. Os Hapirus, excluídos do sistema social, se organizavam ou se aliavam com cidades anti-egípcias para combater as cidades pró-Egito. Outros Hapirus se juntavam ao grupo oposto, pró-Egito, acreditando lutar por melhores condições de vida dessa forma. Talvez o nome hebreu tenha sua origem dessa palavra Hapiru e seja sinal de que Israel, lá nos primórdios, abrigou parte desses inquietos Hapiru e seus chefes em seu meio. As monarquias desses mini-estados geraram desníveis sociais, tanto na cidade quanto nas aldeias rurais. As terras ficavam
na mão do rei e da aristocracia, gerando miséria, perda dos meios de produção dos agricultores, restando a eles a fuga para um assentamento na região montanhosa, longe do alcance dos monarcas dessas cidades cananeias. Nas regiões montanhosas de Efraim e Judá, de difícil acesso para quem circula pela rota litorânea, outros grupos ganham força. São os semi-nômades, pastores criando seus rebanhos de ovelhas e cabras, praticando uma agricultura de sobrevivência nesses espaços fora do alcance dos territórios das cidades-estado. Pastores tornam-se pequenos agricultores, um processo que duraria alguns séculos, desde a decadência das cidades cananeias até o início da monarquia no século XII ou século X. Ainda no sétimo século, sabe-se do clã dos Recabitas, que se insistia em morar em tendas. Um texto como Jeremias 35 fala dos Recabitas. Parece que Israel não conseguiu mais apagar da memória que parte de suas origens como povo tem a ver com a sedentarização. Isto é, com seminômades que se fixam permanentemente na região montanhosa da Cisjordânia e nos planaltos da Transjordânia, por exemplo, na região de Bazã. Esses grupos de clãs, descritos nas histórias dos patriarcas, podem ter sua origem nesse passado de pastores que entram em contato com santuários dos cananeus. Jacó, em Betel, região montanhosa de Efraim, conforme Gênesis 28. Abraão em Hebrão, na região montanhosa de Judá, em Gênesis 18, são sinais disso. Esses grupos parece que vão interagindo com restolhos da população cananeia. Como terá sido esse encontro entre agricultores cananeus e semi-pastores ou semi-agricultores que dariam no povo de Israel? Será que a experiência com a religião das cidades-estado foi tão negativa para os sobreviventes que os grupos de pastores puderam trazer novas influências a partir do seu Deus? Com a perda da hegemonia egípcia sobre a Palestina, a presença forte de povos do mar se fez sentir. Primeiramente no próprio Egito, mas foi na planície ao sul da Palestina, entre a Cefelá e o Mediterrâneo, que os grupos dos filisteus fundou suas cidades-estados com novo vigor. Vieram para ficar e ocupar o vazio deixado pelo Império Egípcio. A entrada do povo dos filisteus na Palestina marca o início da época do ferro. Seus carros de ferro de combate e suas armas são feitas desse metal, evidenciando assim sua superioridade tanto sobre as cidades-estado cananeias remanescentes, quanto sobre os grupos de agricultores, pastores das montanhas. Os agricultores dependem de ferreiros filisteus para afiar suas ferramentas de cultivo. Também esses clãs das montanhas, de criadores de animais de pequeno porte e de agricultores, travam contatos com esses novos moradores da planície, que até dá um nome à região em que se fixaram, planície filisteia. Davi, aquele que seria o futuro rei de Judá e Israel, prestou serviços com o seu bando a filisteus. Na Transjordânia, alguns clãs e tribos deixam logo o estágio intermediário de organização política e formam os reinos de Amon, Moabe e Edom no outro lado do Jordão. Curiosamente, os clãs das montanhas da Cisjordânia passam por um processo diferente. Organizam-se como tribos em diferentes regiões. Por exemplo, os da região de Judá passam a chamar-se de tribo de Judá. A tribo de Efraim ganha o nome a partir das montanhas em que moram. Que influências culturais teriam sofrido? Agricultores e rapiru cananeus, trocando com pastores a caminho da agricultura. Talvez o nome hebreu venha desse contingente de cananeus que perderam suas raízes e que se inseriram nas aldeias das montanhas. Com exceção de algumas cidades-estado cananeias
que sobreviveram a essa revolução urbana e à crise do Império Egípcio, formavam um verdadeiro cinturão de cidades na região de Judá, em torno de Jerusalém, e um outro cinturão lá no vale fértil de Jezreel. Os tribos e as clãs das montanhas ficaram, por assim dizer, divididos em dois blocos de tribos, desenvolvendo características próprias. As tribos do norte, Israel, e as tribos do sul, Judá, de fato tinham tradições próprias, apesar de adorarem o mesmo Deus, Javé, em hebraico. Apenas no século X, com Davi e seu filho Salomão, as duas ligas de tribos se uniram sob uma só monarquia por algumas décadas apenas. As tribos israelitas, em geral, devem ter ocupado territórios com vazios populacionais. Uma ou outra vez, conquistaram uma cidade através de um assalto de surpresa. Por exemplo, lá em Juízes 18, se fala disso, ou de uma traição, que era um outro instrumento para tomar de surpresa alguma cidade fragilizada. Via de regra, porém, Israel, quando descia das montanhas para estabelecer-se na planície, precisava conviver com cidades cananeias e a sua população. Em Juízes 1, temos uma lista interessante de cidades que os israelitas não puderam conquistar. A tribo de Manassés, que ocupava também parte da planície de Jezreel, precisou conviver com cidades cananeias. Aliás, um dos textos mais antigos do Antigo Testamento, de Juízes 5, fala de uma ação de conjunto com outras tribos da redondeza sob a liderança de Débora para lutar contra cananeus. O poema de Débora canta a vitória tributada ao Deus das montanhas israelita. Josué 5. Faremos uma breve pausa nessa quarta aula, onde falamos agora das cidades e grupos patriarcais do povo de Israel. Na segunda parte desta aula falaremos do grupo de Moisés, dos clãs e das tribos deste povo. Espero você até lá.